Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura do Salmo 18. Nós, no dia de ontem, fizemos a leitura do versículo 1 até o versículo 19. Hoje nós iniciaremos a leitura a partir do versículo 20, iremos até o versículo 50, que diz assim: Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos, tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. E usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Irmãos, nós já vimos na devocional anterior que esse salmo, o próprio título dele, nos ajuda a entender o contexto histórico, né? Porque diz que esse é um salmo de Davi, ao qual Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ou seja, esse é um cântico de livramento e de gratidão ao Senhor. E diz o texto, o título do salmo, que o momento em que Davi entoou esse cântico ao Senhor
foi justamente no dia em que o Senhor o livrou de alguns inimigos, dentre eles o rei Saul. E nós vimos então na nossa primeira abordagem desse salmo alguns aspectos importantes da oração de Davi, que está no versículo 6. Ele ora invocando o Deus da aliança, ele ora dentro daquela perspectiva de um relacionamento pessoal que ele tem com Deus, e ora confiando naquele que está no trono, que reina sobre tudo e sobre todos e que lhe escutava a voz. E nessa segunda parte que nós lemos aqui Davi falando do livramento que o Senhor deu a ele. Ele faz menção ao fato do Senhor ter considerado a fidelidade do próprio Davi. E isso não é de forma alguma uma defesa que Davi está fazendo aqui de salvação pelas obras, mas ele está apenas considerando que ele andava na presença do Senhor e que o Senhor o poupou, que o Senhor o poupou porque ele andava de forma obediente e que ele estava cumprindo o propósito do Senhor. E isso fica muito nítido, principalmente na relação de Davi com Saul, quando Davi se mostra o tempo todo fiel a Deus, temente a Deus, ao ponto dele se recusar a tocar na vida de Saul, porque Saul havia sido ungido rei e ele se recusava a tocar no ungido do Senhor. Então essas coisas Davi leva em consideração. Então quando ele invoca essa justiça, ela se aplica principalmente nesse contexto, onde os inimigos estão lhe atacando injustamente, principalmente Saul. Então há uma consciência da parte de Davi que ele está andando em temor, em obediência ao Senhor, e que o Senhor, por meio da vida do próprio Davi, está se exaltando, está manifestando a vontade dele e a glória dele ao poupar Davi e a exaltar aquele servo que então estava andando de forma temente ao Senhor e que estava preocupado em agradar ao Senhor. Mas eu quero te chamar a atenção para 3 aspectos aqui dessa segunda parte, nesse exercício devocional, já que nós não temos tempo aqui, nem é o nosso propósito fazer um estudo aprofundado de cada salmo, mas apenas extrairmos alguns pontos importantes para a nossa devoção, para o nosso tempo de devocional perante o Senhor. Você vai perceber que Davi, ele vai começar a fazer um paralelo entre coisas que Deus fez na vida dele e coisas que ele fez respondendo àquilo que Deus havia feito. Olha que interessante. Davi vai começar a dizer as coisas que Deus fez na vida dele. Versículo 28, Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Isso é o que Deus fez na vida dele. Aí no 29 ele diz: pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Aí já é aquilo que Davi faz, em função daquilo que Deus primeiramente fez na vida dele. Aí ele caminha mais um pouco. Versículo 32, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Isso é o que Deus fez na vida dele. Olha o 34, ele adestrou as minhas mãos para o combate, ainda é Deus fazendo na vida dele. De sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Aí já é aquilo que Davi fez em função do que Deus estava fazendo na vida dele. E aí assim o texto segue. Olha o versículo 35. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Agora olha o versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Davi, nesse paralelo, ele deixa 2 coisas muito claras. A primeira é a dependência da graça e do poder de Deus operando na vida dele. Tudo que ele faz, previamente, ele demonstra que Deus foi quem agiu, é quem o capacitou, é quem o fortaleceu e que fez com que fosse possível que ele fizesse aquilo que ele relata no texto. Então, é uma declaração, um reconhecimento da dependência. A gente precisa aprender isso com esse salmo. É Deus quem nos capacita.
É Deus quem nos fortalece. Se somos capazes de realizar algo, de fazer qualquer coisa, é por causa da graça de Deus na nossa vida. Mas nesse paralelo, além de Davi revelar essa dependência da graça e do poder de Deus na vida dele, ele revela também uma disposição para cumprir aquilo que Deus coloca diante dele. Você vê que ele disse, o Senhor fez isso na minha vida e eu então fui lá e fiz aquilo. O Senhor me abençoou, adestrou minhas mãos e eu verguei o arco de bronze. Ele diz, o Senhor alargou sobre os meus passos o caminho, os meus pés não vacilaram. O Senhor é o escudo da minha salvação. Eu persegui meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. A confiança na graça de Deus tem que gerar em nós essa disposição para o serviço, para cumprir o propósito de Deus, para nos lançarmos à obra que o Senhor coloca diante de nós. Confiar na graça de Deus, depender de Deus, não é um chamado ou um convite para a inércia. Pelo contrário, confiar na graça de Deus, depender de Deus é um chamado para nos lançarmos à obra, para arregaçarmos a manga e botarmos a mão no arado e trabalhar no reino para a glória do nosso Deus. E por último, Davi vai encerrar esse salmo bem parecido do jeito como ele iniciou. Ele iniciou dizendo, eu te amo, ó Senhor, força minha. E ele encerra dizendo, glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. E então ele faz uma declaração de confiança e esperança sobre algo que, na verdade, se confirmaria, se concretizaria na pessoa do grande descendente de Davi, que veio a ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer assim, é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. E nós sabemos que o descendente é aquele que é o grande fruto da posteridade de Davi, o Messias esperado, o grande herdeiro que se assentaria no trono é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o ungido do nosso Deus. Então que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te dê um coração dependente da graça do Senhor, confiante na capacitação do Senhor, mas ao mesmo tempo disposto a servi-lo, com disposição para trabalhar para a glória do Senhor e com um coração cheio de louvor e de gratidão ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.